Prezados ouvintes telespectadores, a todos um bom dia. Boas-vindas ao nosso programa TV Cidade. Nós hoje temos um tema assim bastante importante, a Eucaristia, o sacerdócio e missão. E dentro disto, lógico, o sacramento da ordem. Primeiro, para nós entendermos um pouquinho, nós vamos entender o que é o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, cujo nome já diz tudo, é o sacramento do serviço, da tarefa de atender o próprio Cristo cabeça e atender de modo especial o ministério do sacerdócio comum dos fiéis. O sacramento da ordem está a serviço exatamente dos fiéis que querem viver a sua vida cristã, né? Perante Deus, perante a igreja, perante o mundo, né? Como nos diz já no Concílio Vaticano II, munus litúrgico, o governo pastoral, ele pastoreia, né? E depois as origens desta ordenação. Nós vimos antigamente que existia um povo que tinha o povo sacerdotal, no tempo de Levi, que eram consagrados sacerdotes. E o nosso sacerdócio é um sacerdócio não apenas ao serviço, mas o serviço que liga ao serviço que Jesus fez na cruz. Por causa disso que nós dizemos quando celebramos a Eucaristia, o Padre está in persona Christi, não é o Padre que está celebrando, mas sim o próprio Cristo que está presente no Padre. E temos também 3 graus desse sacramento da ordem. O primeiro grau é o diaconato, o segundo grau é o presbiterato, aquele que mais perto serve o bispo na sua comunidade, que está no lugar de Cristo pastor, dentro da diocese. Então, cada um tem a sua função. O ministério do diaconato, ele pode fazer pregações, ele pode batizar, levar a Eucaristia para os doentes, pode fazer muita coisa, menos celebrar o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia e o sacramento da unção dos enfermos e a confissão, né? E todo sacerdote, ele tem sentido ligado em torno do bispo, do seu pastor, e com isto, o bispo, ele faz parte do colégio universal dos bispos, né? Sucessores dos apóstolos. Deles depende a correta e reta evangelização e o ensinamento do Evangelho para o mundo, de modo especial, o sacerdócio comum dos fiéis. Também nós temos, tem sentido o ministério sacerdotal quando ligados ao bispo, e este, por sua vez, ligado à Igreja Universal, ao Papa. Sem isto não tem sentido o sacerdócio. Depois, os diáconos são ministros ordenados para os mais diversos serviços da Igreja e também estão sob a autoridade do bispo. O sacramento da ordem, ele é celebrado pela imposição das mãos. Nós vimos antigamente os reis, os grandes,
eles eram ordenados pela imposição das mãos, assim também nós, o sacerdócio é ungido pelo Espírito Santo, consagrado pelo Espírito Santo para exercer este ministério, né? E é o sacramento em que a igreja confere aos homens batizados e para as aptidões deste serviço consagrados, então para, enfim, o sacramento da igreja. Agora nós gostaríamos hoje de falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante que nós vimos do dia 13 ao dia 16, realizou-se em Brasília o 16º Congresso Eucarístico Nacional, onde ele exatamente afirma isto, que o sacerdócio tem sentido em torno da mesa da igreja, o seu sacerdócio tem sentido em torno da mesa da Eucaristia e sua missão também. E falando disso, nós vimos toda a igreja, desde o Concílio Vaticano II, falando da importância do ministério sacerdotal dentro da igreja. Porque nós precisamos de um batismo. Muitas pessoas até hoje não entenderam que não é possível. Uma vez em nossa paróquia tinha 4 padres, hoje nós estamos em 2. Então tem os ministros que fazem o enterro, levam a comunhão para os doentes, porque o padre não pode fazer tudo, somos em poucos para muito serviço. E é válido a mesma coisa, o enterro, o batismo. Há muitos lugares nós temos os ministros também da comunhão, do casamento, tá? Nesse texto aqui do sacerdócio e missão, nós temos uma coisa importante no Evangelho de São João. Se nós olhamos para os 3 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos sinóticos, eles dão bastante ênfase à questão da instituição da Eucaristia. E aqui o Evangelho de São João, nesse texto, ele nos mostra, ele parte de uma outra ótica. Para João, o mais importante é o lava-pés que Jesus fez na Quinta-feira Santa. Por que ele faz essa ênfase do lava-pés? Exatamente porque Jesus ele se humilhou até o extremo, lavando os pés dos apóstolos para dizer que a nossa missão de igreja, o nosso sacerdócio, tem sentido na pequenez. Deus se fez homem, se fez pequeno, criador de todas as coisas, se abaixou, lavou os pés dos discípulos para dizer que ele está a serviço, não para ser servido, e diz que nós também devemos fazer isto. Vocês entenderam, perguntou Jesus aos apóstolos, o que eu acabei de fazer? É isto que vocês de agora em diante também devem fazer. Se lavar os pés uns dos outros é que dizer, não se desprezar, que nós devemos nos amar, viver o amor ao próximo, viver a caridade, ajudar quem necessita. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e em seguida nós vamos voltar com mais um trecho sobre essa parte da Eucaristia, sacerdócio e missão.